Olá, turminha do sétimo B, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Rebeca. Eu vim para falar para vocês sobre o capítulo 2, que é o capítulo que a gente está estudando. E dentro desse capítulo eu passei algumas atividades para vocês fazerem em casa durante esse distanciamento social e vim tirar algumas dúvidas. Recebi algumas mensagens sobre algumas páginas que têm causado mais dúvidas em vocês. Então eu vou fazer um breve resumo sobre o conto e depois eu vou fazer outro videozinho já explicando essas questões que apresentaram mais dúvidas, tá bom? Então, para começar, a gente sabe que o conto é um texto narrativo, certo? O que é um texto narrativo? Um texto narrativo é aquele escrito em prosa ou verso, né? Ele possui um determinado narrador. Esse narrador, ele conta uma ação que ocorre num determinado espaço e tempo. E também que intervém personagens, né? O conto, ele é uma narrativa literária, geralmente curta, tá? Ele não é muito longo. Com economia de, por exemplo, do tempo, do espaço, dos personagens. A gente sabe que o conto, ele conta com poucos personagens e ele enfoca muito num conflito único, né? Ele não tem vários conflitos, ele tem um conflito único. Então, essa é uma das características do conto. Como a gente vê aí na página 47, no terceiro parágrafo, diz assim: chamamos de conto toda história de ficção narrada, em prosa ou em verso, de modo breve, isto é, com enredo, tempo e espaço reduzidos e poucas personagens. Então, a gente, como eu acabei de falar, vê que o conto, ele é breve, né? Pode ser até um pouco mais longo, mas o enredo, o tempo e o espaço, eles são reduzidos. E os personagens também, tá bom? Aí, na próxima página, nós temos aqui, na página 48, um conto para leitura. Acredito que vocês já tenham feito essa leitura, que se chama Como os Campos, certo? Ele fala: preparavam-se aqueles jovens estudiosos para a vida adulta, acompanhando um sábio e ouvindo seus ensinamentos. Porém, como fizesse cada dia mais frio com o adiantar-se do outono, deles se aproximaram e perguntaram: Senhor, como devemos vestir-nos? Vistam-se como os campos, respondeu o sábio. Os jovens então subiram a uma colina e durante dias olharam para os campos. Depois dirigiram-se à cidade, onde compraram tecidos de muitas cores e fios de muitas fibras. Levando cestas carregadas, voltaram para junto do sábio. Sob seu olhar, abriram os rolos das sedas, desdobraram as peças de damasco e cortaram quadrados de veludo, e os emendaram com retângulos de cetim. Aos poucos foram recriando em longas vestes os campos arados, o vivo verde dos campos em primavera, o pintalgado da germinação, e entremearam fios de ouro no amarelo dos trigais, fios de prata no alagado das chuvas, até chegaram ao branco brilhante da neve. As vestes suntuosas estendiam-se como mantos. O sábio nada disse. Só um jovem pequenino não havia feito sua roupa. Esperava que o algodão estivesse em flor para colhê-lo. E quando teve os tufos, os fiou. E quando teve os fios, os teceu. Depois vestiu sua roupa e foi para o campo trabalhar. Arou e plantou muitas e muitas vezes. Sujou-se de terra e machucou-se do sumo das frutas e da seiva das plantas. Manchou-se, perdão. A roupa já não era branca, embora ele a lavasse no regato. Plantou e colheu, a roupa rasgou-se, o tecido puiu-se. O jovem pequenino emendou os rasgões com fios de lã, costurou remendos onde o pano cedia. Quando a neve veio, prendeu em sua roupa mangas mais grossas para se aquecer. Agora a roupa do jovem era de tantos pedaços que ninguém poderia dizer como havia começado. E estando ele lá fora, uma manhã, com os pés afundados na terra para receber a primavera, um pássaro o confundiu com o campo e veio pousar em seu ombro. Ciscou de leve entre os fios, sacudiu as penas, depois levantou a cabeça e começou a cantar. Ao longe, o sábio que tudo olhava, sorriu. Marina Colasanti. Então, esse conto é da Marina Colasanti, que nasceu na Eritreia, um país africano que já foi colônia da Itália, né?
Então, aqui a gente vê que esse conto, ele tem poucos personagens, né? Quem são os personagens desse conto? São o sábio e os jovens estudiosos, certo? Então, aí a gente vê essa característica de que ele tem poucos personagens. Depois, ele tem muitas características, né? Ele fala muito sobre, por exemplo, os fios. Como eram os campos arados, o vivo verde dos campos em primavera. Então, ele vai dando características. É mais características para que você possa entrar realmente no conto e imaginar como seria essa história, né? Então, quando eu falo do conto, eu falo também sobre a estrutura desse conto, né? Sobre a introdução. O que ela está descrevendo? Quais os personagens que descrevem aí nesse espaço? E o enredo. Quais são os fatos iniciais que colocarão os personagens numa situação nova? O conflito. Qual o desenvolvimento dessa situação? O que aconteceu para desenvolver, né? E também o clímax. A gente chega no clímax depois, que é um momento de maior intensidade dramática depois de prolongar o conflito. Lembra que eu falei para vocês em sala de aula? É o ponto máximo, é o ponto alto da história. E o desfecho, que o próprio nome já diz, né? É uma solução final do conto. É assim, ou é um prêmio, um castigo, uma vitória, ou uma derrota do protagonista, né? Então, essas características vocês têm que ver. A situação inicial, o conflito, o enredo, o clímax, tá bom? E o desfecho. Essas são as características da estrutura do conto. Depois disso, o que a gente pode ver? Que essa estrutura ela não é seguida tão fielmente, né? Pode haver algumas mudanças na ordem das suas partes, ou até omissão de algumas delas. Por exemplo, a introdução, na maioria dos casos, ela pode ser omitida, né? Porque os seus elementos podem ser distribuídos ao longo do texto. Mas a preferência é por inserir, a preferência do autor é que você seja inserido diretamente na ação, com um início repentino, sem aviso. Por isso que às vezes a introdução ela é omitida em alguns contos, tá bom? Um conto ele é construído com linguagem objetiva, direta. Ele privilegia as ações, tá? Então ele não vai dar muito rodeios e rodeios. Ele preza mais por uma objetividade, né? Ser mais conciso. Claro que a gente vê aqui nesse texto que há detalhes, né? Características de algumas palavras, mas mesmo assim ele é mais objetivo. Ele também pode ter, um conto ele também pode ter como relevância as reflexões do narrador, né? Ele leva muito em conta mais os sentimentos e os pensamentos do que as ações, tá bom? O narrador é um ser fictício, como vocês já sabem. Ele é produzido pelo autor para que ele conte a história, né? E é a partir do ponto de vista do narrador que os fatos vão sendo relatados, né? Que a história vai sendo construída. O conto ele pode ser narrado em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Acredito que vocês também já sabem isso, né? E quando o narrador ele participa da história, a gente diz que ele é um narrador em primeira pessoa. Nesse caso, o narrador ele é personagem. Quando o narrador ele não participa da história, ele recebe o nome de narrador em terceira pessoa, ok? Então, o personagem, de acordo com a importância para o desenvolvimento da narrativa, do texto, ele pode ser o protagonista, ele pode ser o antagonista ou ele pode ser um figurante, né? O protagonista, o narrador protagonista, qual é? Aquele que o personagem principal, geralmente aquele com quem um leitor tem empatia, né, que a gente gosta, ele é a vida do personagem, ele é o núcleo de um enredo. O antagonista representa, de alguma maneira, uma oposição à realização dos objetivos do protagonista, né? E o figurante, ele é um ser necessário para criar a ilusão de realidade, mas ele é secundário na trama, tá bom? Bom, existem muitas outras características sobre os personagens, mas a gente não vai entrar muito a fundo aqui nesse vídeo, tá bom? É mais para falar mesmo sobre o conto e a sua estrutura. Então,
eu vou gravar outro vídeo explicando para vocês sobre as atividades que vocês tiveram mais dúvidas, tá bom? Um beijinho.